nós vamos falar do planejamento econômico, que está lá na Constituição. Olha o artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. Ora, a Constituição manda que se faça um plano. Juscelino fez um programa de metas. Essa é a pergunta que eu quero deixar em aberto para vocês hoje. Qual é o plano que nós temos? E como o título da palestra era Perspectivas Econômicas e Democráticas, se nós não tivermos uma perspectiva econômica e um planejamento econômico sério, e que eu possa comprar no futuro, o senhor prometeu aqui no seu plano fazer isso, e aí? É lógico que a evolução econômica, o quadro econômico mundial é mutante. Vejam bem, ninguém contava com a crise de saúde dos 2 anos. Ninguém contava, ninguém podia prever que nós teríamos 2 anos, digamos assim, de grande dificuldade, de grandes catástrofes mundiais. Mas também nesses aspectos o planejamento não pode ser atrás de uma palavra. As palavras têm que ser analisadas dentro de contextos. E o contexto, muitas vezes, alarga o sentido da palavra, o sentido da expressão. Eu contava uma brincadeira hoje, que eu vou falar para vocês. Era muito comum, no meu tempo de jovem, porque as cidades do interior só tinham o curso primário. O curso de ginásio tinha que ser na capital. Então nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, o Colégio Arnaldo, lá com o 3º andar, que era dormitório, tinha refeitório. Aqui, o ginásio Dom Bosco, aqui em Cachoeira do Campo, era internato, os meninos iam para lá. E os pais tinham que pagar. Então, numa dessas cenas, um filho estava na capital, o dinheiro ficou curto. Então ele precisava passar um telegrama para o pai dele. No telegrama a gente pagava por palavra. E como o dinheiro dele estava curto demais, ele só passou no telegrama assim: pai, mande dinheiro. O pai foi para o boteco e virou para os colegas assim: olha aqui esses meninos de hoje, olha que falta de respeito, olha aqui. Mas por que, fulano? Olha o telegrama que ele me passou, pai, mande dinheiro. Aí um amigo dele falou: não, ele não escreveu isso não. Como você é ignorante? Não, ele escreveu, foi assim: pai, mande dinheiro. Ou seja, a tonalidade, não é? O contexto, até o contexto suavizante da expressão mostra que as palavras não podem ser interpretadas de uma forma rigorosa. Mas aí vem um ponto da pergunta aí. Dentro desse contexto todo e dentro dessa atividade, eu ia saltando aqui um aspecto que eu não posso deixar de passar. Quando nós falamos do planejamento econômico, eu passei 2 páginas. Vejam bem, quando nós falamos da ordem econômica, o ministro Fux disse numa decisão de 28 de maio de 2019 que o Poder Judiciário não tem expertise suficiente para analisar as questões de concorrência. Isso foi o Fux que disse. E ele diz assim: a capacidade institucional na seara regulatória revela a reduzida expertise do judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas. Ali eu cito a fonte, o recurso extraordinário.
E aqui, como eu estou falando para estudantes de direito, que daqui a pouco serão advogados, que daqui a pouco serão juízes, nós nos perguntamos. Bom, eu vou jogar a carapuça em mim primeiro. E eu vou dizer o seguinte: na minha época de faculdade, a gente não estudava esses problemas. Primeiro que não existia Apple, não existia Facebook, não existia Amazon, não existia nada disso. Eu não podia nem saber. Quando eu comecei a ser professor de direito econômico, não existia nada disso. Eu tive que aprender depois. Eu tive que estudar depois. E quando surgiu o Facebook, eu olhei e pensei, será que é Faculdade de Ciências Econômicas? Naquela ocasião lá atrás, vejam bem, gente, nós fomos pegos de surpresa com toda essa evolução, com toda essa perspectiva. Mas vocês pensam que a carapuça do Fux, do ministro Fux, é só para o magistrado brasileiro? Não. Numa decisão recente do Tribunal Federal Alemão, analisando uma questão decidida pelo Bundeskartellamt. O Bundeskartellamt é o CAD alemão. Essa decisão foi submetida ao Tribunal Federal e a Corte Alemã disse exatamente que os tribunais, que os juízes não têm expertise ainda para decidir essas questões. Tribunal alemão, gente. Mas há uma diretiva da União Europeia que eu coloco para vocês ali, e que é uma diretiva, está vendo? Porque eu já falei demais. É uma diretiva que diz que os Estados-membros deverão assegurar que os membros das autoridades judiciais e administrativas que tratam do processo relativo à reestruturação preventiva, insolvência, perdão de dívida, tenham formação adequada. Ou seja, a diretiva europeia está mandando os juízes estudarem cursos de renovação. Aliás, me parece que há uma ordem também do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal de criação de varas especializadas em direito da concorrência e direito internacional. Não é a vara especializada, não. É o juiz especializado, porque não adianta nada ter vara especializada e o juiz não saber nada da matéria. É preciso colocar bem essa questão. E aí, dentro desse contexto todo, nós nos perguntamos: o senhor defende uma tese liberal ou o senhor é socialista? É antagonismo ou complementaridade? É fundamental nós termos a complementaridade entre a liberdade e o social. A liberdade só se realiza se o social tiver uma fundamentação sólida. Não adianta falar em liberdade se nós temos pobreza, se nós não temos uma fundamentação social condizente. Então, é importante colocar isso. Mas, vamos falar da China? Vamos, e vamos falar bem da China. Ali está o artigo 1º da lei antimonopólio da China, que é de 30 de agosto de 2007, recente. Esta lei é editada com a finalidade de prevenir e proibir condutas monopolísticas, protegendo a concorrência do mercado leal, protegendo a concorrência na China, gente, na China.
implementando a eficiência da operação econômica, salvaguardando o consumidor e os interesses públicos e promovendo o saudável desenvolvimento de uma economia de mercado socialista. Aqui agora eu estou para entender. Eu confesso a vocês como é que uma economia de mercado poderá ser socialista. É lógico que a influência social é importante, eu não quero negar. Mas isso dito na China me parece absolutamente provocador. Um país comunista e que agora tem uma economia de mercado. E eu quero trazer à presença de vocês, quero apresentar uma professora chinesa, a professora Wang Xiaoye. Ela é professora desde 1984, é doutora em antitrust pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Vejam como é que... E ela tem várias obras publicadas, e aqui eu tirei